É ótimo, né? Ter um lance de respeito, né? De uma obediência de alguém que sabe realmente o que está falando. Aí a gente deixa o nosso ego de lado, o nosso Exato. pensamento empírico de lado também, e escuta a voz da razão. É assim com o Braz também. Eu tô aqui numa live muito, muito tranquilo e desabafando, mas normalmente quando eu falo dessas coisas, quando eu quero resolver, é que ainda eu quero resolver as coisas do meu jeito. E foi resolvendo as coisas do meu jeito que eu me converti. Porque eu cheguei num fundo do poço, sempre fazendo do meu jeito. Do meu jeito eu já sei que não dá certo. Mas a única coisa boa, entre aspas, que tinha era essa descarga de adrenalina, de você poder falar, de você poder, às vezes, ir pro embate. E isso é muito ruim, nunca me trouxe benefício nenhum. Muito pelo contrário, eu sempre me arrependi de tudo que eu fiz, e falei. Eu magoei pessoas, você entendeu? Eu machuquei pessoas, eu descia no trânsito, eu brigava no trânsito. Olha que loucura. Hoje eu olho pra mim e falo, nossa, glória a Deus. Eu prefiro gritar, às vezes, dentro de um carro fechado com o meu produtor, que anda comigo o tempo todo, que é meu amigo há mais de 20 anos, e falar e gritar por certas coisas, e ligar pro Braz e falar, Braz, aconteceu tal coisa na Jovem Pan, eu tô bravo com isso, não sei o quê. E ele me acalmar e eu continuar caminhando, do que fazer aquela coisa que o velho homem fazia. Tudo é um processo, né, Braz? E a gente ignorar o processo é uma burrice, né? Posso ser provocativo aqui? Deve. Cara, às vezes a gente pensa assim, é aquela coisa, né? Não tem um ditado que é mais ou menos assim, né? Você dá banho na criança e joga água suja. Nem É eu, um né? ditado antigo. Nunca Joga vi a esse criança, ditado. Desculpa, essa eu nunca ouvi. Dá um banho na criança. É um ditado assim. E se joga alguém- água suja. Se alguém estiver assistindo, se alguém estiver Quem dá assistindo banho aí, na criança vai a Roma? se alguém estiver assistindo, por favor, me ajude a lembrar desse ditado. Aquele É algo velho tipo deitado. assim, dá banho na criança e joga o menino junto com a água fora, alguma Oxi, coisa assim. Ditado doido. É algo assim. É. Mas quem é nordestino aqui vai pegar a referência. Vamos lá. Às vezes, Rodolfo, não é questão de jogar a sua agressividade fora, meu amigo. O grande ponto é saber quando usá-la. Ela pode ser muito útil. Às vezes a gente pensa que alguns sentimentos como... Eu já falei bastante, já falei isso em outras oportunidades, talvez, eu já até falei sobre isso, não sei, em alguma vez que eu vim aqui. Mas às vezes a gente pensa, por exemplo, ser uma pessoa boa é uma pessoa... não pode ter raiva, tem que ser uma pessoa... bonzinho o tempo todo. Peraí. Em algum momento você vai precisar dessa explosão como uma reserva moral. Eu espero que aquele Rodolfo briguento do passado surja em momentos onde você esteja prestes a dar um passo muito errado na sua vida. Amém. Eu espero que ele se manifeste para dizer, não vá por aí, pelo amor de Deus. O tempo todo. Você entende? Então, e que te dê, da mesma forma como isso que foi construído em nós no processo, né, não se perca na história. Eu gosto a história de Moisés é fantástica, Lise. Quando Moisés ele foge, né, para o deserto, ele foge, se não me engano, com 40 anos. Aí ele fica mais 40 anos trabalhando como pastor junto com o sogro dele, né? E aí quando Deus aparece na sarça, Deus fala o nome dele 2 vezes. Moisés, Moisés. Será que Deus tinha que falar alto para Moisés ouvir? Será que... Uma vez eu ouvi um teólogo falando sobre isso, aquilo me chamou muita atenção, que Deus cita o nome de Moisés 2 vezes. É 40 anos de Egito e 40 anos de pastoreio. Sabe? E o projeto dele incluía voltar para lá. Sabe? Às vezes, tem coisas que a gente vivencia na nossa história passada que não necessariamente vai ser jogada fora. Entende? Então, por exemplo, quando na história de... É por isso que eu digo que você traz consigo suas dores, muitas vezes, como uma ferramenta de propósito. Né? O salmista vai dizer, foi bom ter passado por aflição para que eu aprendesse os teus princípios. Eu não estou aqui fazendo uma celebrização de uma natureza materialista, de hedonismo, de vaidade, de carnalidades. Não estou celebrando isso. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é sobre as lições que nós trazemos. Entende? Porque, de certa forma, Rodolfo, de certa forma, Lise, foi uma forma que vocês encontraram para sobreviver. Cada um com as suas ferramentas, para responder à sua dor. Um com a sua violência, outros com a sua aparência, outros com o seu isolamento, outros com o seu apetite desordenado, outros com a sua compulsividade. Foram todas formas de tentar sobreviver no meio de um caos.
E é por isso que Jesus é lindo, porque ele se apresenta como uma resposta totalmente diferente. Eu vou projetar luz, né? Lá no nosso, em casa a gente faz lá o nosso cultinho familiar, e meus filhos aprenderam esses dias por ele lá. Gente, mas o Kiko tem ali, o Kiko tem o ditado ali. Como é que é o ditado, Kiko? Ai, gente. Todas as coisas foram feitas por ele e nele encontram propósito. É João capítulo 1, se eu não me engano, verso, acho que é 3, se eu não me engano. Mas eu quero dizer é o seguinte. Depois você leu o comentário. Acho que não é esse a referência exatamente. Mas o grande ponto é o seguinte, essa ideia de que, sabe, falando de Moisés, é como se Deus não tivesse jogado fora a bagagem dele nesse sentido. Então, a mudança, ela não é apenas um apagar de certas experiências, mas é um aperfeiçoamento. Então, eu acho que as experiências elas são válidas quando elas nos crescem, nos desenvolvem, nos tornam pessoas mais maduras, mais empáticas, mais calmas, menos apressadas. Então, quando eu olho e vejo você um cara forte assim, Rodolfo, eu vou dizer para você, não precisa jogar fora. Né? Não jogue a criança fora junto com a água suja do banho. É tipo isso, perfeito. Estão me mandando aqui, ó. Tá todo tipo mundo isso. mandando mensagem, o braço. É tipo isso, né? E claro, gente, a gente tem que entender uma coisa. Essa experiência, essa troca, ela é muito rica. De novo, referências. Você se relacionar com pessoas que possam olhar para você e dizer, calma, não precisa dessa pressa toda. O mundo dá voltas. O seu momento vai chegar. Você tá crescendo. Alguém que possa olhar para você e dizer assim, você já não é mais como aquela pessoa que eu te conheci, você já está bem melhor. O Rodolfo de hoje é um cara diferente do Rodolfo que eu conheci, um cara muito mais maduro. A Liz de hoje é uma Liz totalmente diferente da Liz que eu conheci. Eu fico muito feliz de fazer parte desse processo. E essa paciência, essa maturidade, tudo isso são construções muito importantes.